Bom dia a todos. Excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Bruno Dantas, excelentíssimos ministros do Tribunal, Alton Alencar Rodrigues, Augusto Nardes, Antônio Anastasia, ministro substituto Sherman, ministro Haroldo Cedrais, ministro Jorge Oliveira, Jonathan de Jesus, ministro substituto Bem-Querer. Excelentíssimos senhores ministro de Estado e senhora ministra de Estado da Saúde, Nízia Trindade, e o senhor ministro de Estado da Advocacia Geral da União, Jorge Messias. Excelentíssimo senhor, excelentíssima senhora Procuradora-Geral do Ministério Público junto ao TCU, Cristina Machado. Excelentíssimo senhor representante da Ordem dos Advogados, conselheiro federal Felipe Sarmento. Saúdo também o deputado federal Eunício Oliveira, o deputado federal Gilberto Nascimento, o comandante da Força Aérea Brasileira, tenente brigadeiro do ar, Marcelo Canitz, excelentíssimo senhor presidente do Conselho Nacional de Presidentes dos Tribunais de Contas, Luiz Antônio Guaraná, como também quero saudar o presidente da Tricom, Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, César Miola. Senhoras e senhores, o grande colar do mérito do Tribunal de Contas da União foi criado pela Resolução 160 de 2003, sob a presidência do ministro Valmir Campelo, para, abre aspas, galardoar as personalidades nacionais ou estrangeiras que, por seus méritos excepcionais e relevante contribuição à administração pública federal, tenham se tornado merecedores de especial distinção. Com base na alteração promovida pela Resolução 381/2020, passou a ser concedida em anos ímpares a critério do Conselho do Grande Colar. No dia 7 de novembro, comemoramos os 133 anos de existência dessa Corte de Contas, criada pelo Decreto 966-A, assinado pelo então Presidente da República, Marechal Deodoro da Fonseca, e o Ministro da Fazenda, Rui Barbosa, que é o nosso patrono. Assim sendo, a data escolhida para essa cerimônia é extremamente feliz, por anteceder o aniversário de criação dessa mais que centenária corte, por nos lembrar da importância da nossa interação com os diversos segmentos da sociedade. Afinal, o controle externo não opera isolado, no vazio, e sim no mundo de complexas relações sociais e atividades que impactam direta ou indiretamente a administração pública. E pela segunda vez, desde a sua criação, a primeira delas foi em 2016, a convite do nosso presidente, então, Haroldo Cedrais, fui designado de forma muito honrosa para fazer a saudação aos nossos agraciados. E agradeço ao ministro Bruno Dantas por essa distinção. As personalidades que, nesse ano, mereceram um reconhecimento maior desse tribunal foram eleitas pelo plenário em sessão administrativa. São, sem sombra de dúvida, e eu nem precisaria discorrer acerca do currículo de cada um dos senhores, merecedoras não só do reconhecimento do tribunal pelas suas contribuições ao país, mas também de toda a sociedade brasileira. São eles, ministro Ricardo Lewandowski, Jaildo Marinho, Jânio de Freitas, Márcia Waddington Cruz, Roberto Calil Filho, e a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, representada aqui pela sua presidente, Silvia Masrua. Não sei se pronunciei corretamente. Henrique Ricardo Lewandowski, ministro emérito do Supremo Tribunal Federal, é de todos conhecido pela sua passagem marcante na mais alta corte do país. Mas o seu brilhantismo em muito antecede a sua atuação no STF, caracterizada pela serenidade, firmeza e competência técnica, como se espera de um magistrado na sua posição, o que confirma o acerto de sua escolha para integrar aquela corte em 2006. Cientista político, Master of Arts em Relações Internacionais, bacharel, mestre e doutor em Direito, essa sólida formação acadêmica assegurou-lhe as bases teóricas para exercer com competência ímpar as funções de magistério na Universidade de São Paulo por mais de 40 anos, onde chefiou o Departamento de Direito do Estado, 2004 a 2006, e coordenou o curso de mestrado em Direitos Humanos daquela faculdade, 2005 a 2006. Advogado,
conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil, da Seção de São Paulo, secretário de Governo e de Assuntos Jurídicos de São Bernardo do Campo, presidente da Empresa Metropolitana de Planejamento da Grande São Paulo, livre docente da Universidade de São Paulo. Na magistratura, ocupou os cargos de juiz do Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo e desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, antes de ser nomeado, como disse em 2006, ministro do Supremo Tribunal Federal, corte que iria presidir de 2014 a 2016, quando também ocupou a presidência do Conselho Nacional de Justiça. Porém, o sucesso de um homem não se mede apenas com a régua das conquistas e de um currículo tão recheado de cargos e experiências extraordinárias, e sim pela justeza do seu caráter e honestidade de propósitos. A trajetória de Ricardo Lewandowski é reveladora de suas preocupações com a dimensão social do direito e de seu impacto numa sociedade de fortes desigualdades como a nossa brasileira. Desde seu primeiro livro, Proteção dos Direitos Humanos na Ordem Interna e Internacional, de 1984, baseado em sua tese de doutorado, até os icônicos julgamentos no STF, cito a DPF 186, no qual se examinou a constitucionalidade da adoção do sistema de cotas para ingresso nas universidades públicas. O ministro Lewandowski foi o relator, um tema difícil e que, obviamente, desafiava a inteligência e a concretude das decisões que o Supremo iria tomar. Nosso agraciado sempre se posicionou pela proteção dos mais vulneráveis, nos limites do direito, pela compreensão de que a igualdade deve ser assegurada no plano material, mediante o reconhecimento de que as diferenças fáticas impedem a consecução da justiça distributiva e a participação equitativa nos bens e serviços sociais. A DPF 186 revela outro marcante traço de sua personalidade, essencial para o exercício do mais alto cargo do Poder Judiciário e cada vez mais necessário para aqueles que ousam postular os cargos da magistratura brasileira. Coragem de assumir posições contramajoritárias. Sua Excelência tem a exata dimensão do papel do julgador no Estado democrático do direito, que deve buscar seu exato alcance para assegurar o direito das minorias, sem se curvar à vontade da maioria, nos limites exatos do texto constitucional. Coragem também revelada quando de sua atuação nos julgamentos da DPF 756, da DI 6625, da DPF 754. Antes mesmo de apreciar os pedidos formulados nos autos, o relator, ministro Lewandowski, da ADPF 756, instou o ministro de Estado da Saúde a informar, em prazo de 48 horas, na época da pandemia, a previsão de início e término do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19. Com isso, o governo federal viu-se obrigado a conferir celeridade à política pública de vacinação, até então vacilante. No âmbito dessa mesma ação, proferiu medida cautelar para determinar ao governo federal que promovesse imediatamente as medidas ao seu alcance para debelar a crise epidemiológica na cidade de Manaus, por todos conhecida, com especial ênfase ao déficit de suprimento de oxigênio e outros materiais médico-hospitalares. A decisão também instou o governo federal a apresentar à Corte, veja, um plano detalhado. Sua Excelência pede o plano, não usurpa as medidas discricionárias que devem ser tomadas pelos poderes executivos, mas obriga que haja um plano, insta a apresentação de um plano. E, portanto, o governo federal teve que apresentar um plano detalhado sobre a estratégia de enfrentamento da crise no período de 48 horas. Na ADI 6625, o autor questionava a constitucionalidade da Lei 13.979, 2020. É uma lei que estabelecia ações de combate à pandemia. Ao deferir parcialmente a medida cautelar requerida, Sua Excelência assegurou que as medidas sanitárias necessárias ao enfrentamento do coronavírus não tivessem descontinuidade,
com apoio nos princípios da prevenção e da precaução. Já na DPF 754, o relator, ao discordar da orientação do governo federal contra a exigência de passaporte vacinal e obrigatoriedade de vacinação de crianças, deferiu medida cautelar para determinar ao Ministério da Saúde, ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos que fizessem constar de notas técnicas a interpretação conferida pelo STF no sentido de que a vacinação compulsória não implica vacinação forçada, mas pode ser implementada por meio de medidas restritivas indiretas, desde que previstas em lei por qualquer ente da Federação. Dessarte, Sua Excelência, não se furtou a, diante da aparente inércia do Poder Executivo, deliberar de forma proativa, de modo a induzir medidas que pudessem fazer frente às situações dramáticas vivenciadas pela nação. Outra atuação marcante do ministro Ricardo Lewandowski no STF, e poderíamos ficar aqui horas falando sobre as emblemáticas decisões de Sua Excelência, foi a relatoria do RE 579951, que tratou do nepotismo na administração pública, nomeação de parentes de autoridades para o exercício de cargo em comissão. O relator defendeu a desnecessidade de lei formal ou normativos específicos para dar plena eficácia ao dispositivo constitucional que vedava de uma forma claramente implícita a nomeação de parentes até o 3º grau de autoridade dos poderes, dado o reconhecimento, como disse, da força normativa dos princípios republicanos esculpidos no caput do artigo 37 do texto constitucional, em particular, impessoalidade, moralidade. E, na esteira das discussões que se travaram quando do julgamento desse RE, foi aprovada uma súmula importantíssima, a súmula vinculante 13, que trata do assunto. Consta que, ao se aposentar, o ministro Ricardo Lewandowski procurou deixar para seu sucessor um diminuto estoque, bem como antecipar seu voto em matérias relevantes. Afinal, como disse Rui Barbosa, a justiça tardia não é justiça, senão injustiça qualificada e manifesta. É um alento também saber que o nosso ministro recém-aposentado continuará a militar na defesa da dignidade da pessoa humana, da Constituição Federal, agora na condição de advogado e de presidente do Conselho Jurídico da Confederação Nacional da Indústria, cargo recém-assumido. Seguramente uma grande aquisição para os quadros técnicos da entidade. O presidente Robson, com certeza, acertou muito na escolha, para bem cumprir sua missão de promover o desenvolvimento industrial do país. E como se não bastasse, e o tempo é curto, ministro Lewandowski, o dia tem 24 horas, o nosso ministro emérito passou a ter mais um desafio, ele foi indicado para o governo federal para o cargo de árbitro do Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul. É óbvio que é mais um atributo, mais um encargo difícil que Sua Excelência vai exercer, e eu acho que, com tantas atividades, Sua Excelência provavelmente vai ter saudade dos tempos calmos de ministro do Supremo Tribunal Federal. Nossas homenagens a Vossa Excelência, ministro Lewandowski. Nascido em 1970, na pequena cidade de Santa Maria da Boa Vista, no interior pernambucano, Jaildo Marinho descobriu sua veia artística ainda na infância, ao se encantar com as cores e ritmos das festas do Reisado, que, como o nome indica, é celebrada no Dia de Reis. Atualmente, essa manifestação cultural é patrimônio cultural material de Pernambuco. Aos 12 anos, começou a trabalhar em um centro de estudos de gemas e minerais, onde foi iniciado nas técnicas de modelação. Contudo, a cidade pequena oferecia condições limitadas para a formação do jovem artista, que, ainda adolescente, se mudou para a capital Recife, onde cursou escultura na Universidade Federal de Pernambuco de 1991 a 1993, mesmo ano em que viajou a Paris
lugar onde encontrou um solo fértil para desenvolver a sua arte. Não titubeou, mudou-se para a Cidade de Luz. Sua ascensão foi meteórica. Tornou-se professor, e aqui eu vou traduzir pelo meu parco francês, quando falo contigo em WhatsApp, as suas respostas são sempre em francês, eu não tenho condições de responder, respondo em português. Mas tornou-se professor do Ateliê de Escultura e Fundição de Paris, ganhou medalha de ouro no Festival de Maharis, na Tunísia, e o Prêmio de Escultura da Bienal de Malta, e participou de diversas exposições, entre elas Por Trás das Pinturas, Portas, 2004, 2005, no Palácio La Porte Dorée, que teve continuidade no ano seguinte no Palácio Omnisports, de Paris-Bercy. Seus trabalhos foram exibidos em prestigiados espaços dedicados às artes visuais, como a Galeria Neri Marino, o Espaço Meyer Zafra, a Casa do Brasil, em Madrid, o Museu de Arte Contemporânea de Pernambuco e a Galeria Denis René. Em 2012, a exposição O Vazio Oblíquo teve lugar na Casa da América Latina. Nela, o artista apresentou 39 obras, notadamente esculturas monumentais em mármore Carrara e Taços, com detalhes de pintura em acrílico. No mesmo ano, o público carioca teve a oportunidade de conhecer esses trabalhos na Pinacoteca Cultural de Botafogo. Classificado como construtivista, Jaildo Marinho é aficionado pelas formas geométricas. Integrante do movimento MADI desde 2003, surgido na década de 40 pelas mãos dos já falecidos artistas Carmelo Ardenquin e Gyula Kozic, tcheco naturalizado argentino, o escultor não se afastou de suas raízes. Suas obras são frequentemente expostas pelo país. Vale lembrar a exibição Portas para Brasília, 2007, no Espaço Marco Antônio Vilaça, aqui no Tribunal de Contas da União, e Cristalização, no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, em 2017. As obras contrastam a perenidade dos minerais, e talvez essa seja a visão superior de Jaildo, com os quais os artistas travam contato desde a adolescência com a efemeridade do ser humano. Essa talvez seja a contradição e a beleza insta às obras de Jaildo. Não menos significativa foi a participação do artista na implantação do Museu MADI de Sobral, Ceará, juntamente com o artista plástico cearense José Guedes e o secretário municipal de Cultural e reitor da Universidade do Vale do Acaraú. Essa empreitada, com apoio do próprio fundador do movimento MADI, como citado, Carmelo Ardenquin, e com acervo de aproximadamente 100 peças, todas elas doadas por artistas do movimento, oriundos de diversos países, a criação desse espaço de exibição foi uma importante iniciativa para interiorizar e democratizar o acesso a bens culturais, geralmente restritos aos grandes centros urbanos. Em 2022, o artista concluiu uma de suas mais icônicas obras, encomendada para celebrar os 130 anos da instalação deste tribunal. É a obra Jangada Brasil, ou simplesmente Jangada, a escultura belíssima em mármore Carrara, com pinturas que remetem às cores da bandeira nacional e madeira pequi, utilizado para o mastro, simboliza um evento da história nacional. Em 1941, 4 pescadores cearenses, de posse de uma singela jangada batizada de São Pedro, rumaram para o Rio de Janeiro numa epopeica viagem de 61 dias, 2.700 quilômetros pela costa brasileira. Tinham por objetivo reivindicar direitos trabalhistas para a classe junto ao presidente da República. A saga, ou raid, ataque em inglês, como ficou conhecida, foi acompanhada por todo o país e, graças à cobertura da imprensa e dos rádios, os jangadeiros foram recebidos com uma chuva de papéis picados na Avenida Rio Branco. No ano seguinte, foi reconstruída a saga por ninguém menos que Orson Welles. Curiosamente, esses aventureiros cearenses foram também recebidos pelo ministro de Educação e Saúde, Gustavo Capanema, à época, que viria a tornar-se ministro do Tribunal de Contas da União,
em 1959, pois a escultura de Jael do Marinho resgata a façanha desses 4 cearenses pescadores destemidos, que inicialmente foi exibida na entrada do bondinho do Pão de Açúcar, por ocasião do Congresso da Intossai, presidida por essa Corte de Contas. Nosso ministro Bruno Dantas é o atual presidente. Em fevereiro desse ano, foi instalada nos jardins do Instituto Cezedelo Correia, aqui em Brasília, e no dizer do próprio Jaildo, quando da inauguração da obra, abre aspas, uma modesta jangada de mármore colocada diante do grande navio. Sublinhou o artista, referindo-se à arquitetura do uísque. O sucesso de Jael do Marinho é fruto não apenas de seu talento inegável, inconteste, visível a quem quiser olhar e se deleitar com as obras do amigo, mas de seu esforço e determinação para perseguir o seu sonho, sem recear as vicissitudes da trajetória escolhida. Afinal, sabemos que não é fácil começar a vida sozinha em um país estrangeiro, buscando seu sonho e viver de arte. Contudo, como disse o grande mestre Michelangelo, abre aspas, o maior perigo para a maioria de nós reside em não definir nosso objetivo muito alto e ficarmos aquém. Reside não em definir nosso objetivo muito alto e ficarmos aquém. O grande perigo é defini-lo muito baixo e o alcançarmos. Jael do Marinho, certamente, não pertence a essa maioria. O jornalista Jânio Sérgio de Freitas Cunha nasceu em Niterói em 1932. Seu ingresso nessa profissão, a qual se dedicou por toda uma vida adulta, deu-se por acaso do destino, quando teria se machucado jogando futebol ou basquete. As fontes são distintas e realmente há uma discordância. De qualquer forma, o esporte parece não ser a sua vocação natural. E, portanto, se viu obrigado a mudar temporariamente seus planos de seguir carreira, também na aviação, outro sonho, com a qual era fascinado desde menino. Assim, iniciou suas atividades como desenhista na revista do Diário Carioca, em 1953, como diagramador, experiência que lhe seria muito útil em toda a sua vida. E acumulou, para além da função de diagramador, acumulou o exercício da função de repórter. Mudança temporária que se tornou definitiva a despeito da sedução que sentia ainda pela aviação e da tentativa do seu colega de redação, Antônio Rocha, futuro diplomata, de o convencer a prestar o concurso do Instituto Rio Branco. Nas palavras do próprio Jânio, fui ficando e aprendendo e crescendo, à luz dos ensinamentos dos mestres Luiz Paulistano e Pompeu de Souza, o primeiro chefe e professor dos jovens repórteres, o amestrador de focas, como diziam, no dizer, inclusive, de Pompeu de Souza, autor da lendária coluna diária Dia do Barnabé. O último, Pompeu de Souza, chefe de redação e criador do primeiro manual de redação de que se tem notícia no Brasil. Conviveu com a nata do jornalismo e colunistas renomados, Danton Jobim, Prudente de Moraes Neto, Gilson Campos, Paulo Mendes Campos, entre outros. Em 1955, cansado dos constantes atrasos no pagamento dos salários no Diário Carioca, segundo confessou a jornalista e escritora Cecília Costa, o jornalista de 23 anos transferiu-se para a revista Manchete, onde atuou como repórter, fotógrafo, diagramador e redator-chefe. Em 1957, passou a integrar os quadros do Jornal do Brasil, onde foi responsável pela sua renovação. Excluiu os fios que separavam as matérias, que eram emolduradas à época, e fez uma total repaginação, que tornou a leitura do diário muito mais fácil e agradável e revolucionou a estética vigente na época. Essas mudanças foram, inclusive, copiadas por periódicos dos Estados Unidos da América e asseguraram ao JB a condição de líder de vendas entre os diários cariocas. Esse feito seria minimizado por seu autor, para quem o essencial era a publicação encontrar uma identidade própria. Foi aí que Jânio de Freitas começou a construir sua reputação de excelente cozinheiro de jornal,
no jargão da área, que colocava ordem na casa. De forma semelhante, Jânio de Freitas reformou o Correio da Manhã em 63, em 67 o jornal Última Hora. Em 69 foi para o Jornal dos Esportes, talvez porque, ou com certeza, porque o ambiente político da época não fosse favorável à imprensa livre, motivo pelo qual se afastou da profissão na década de 70. Na década de 80, Jânio de Freitas passou a integrar o time da Folha de São Paulo, onde se tornou colunista em 1983. Nesse período, veio o primeiro dos furos jornalísticos do repórter Jânio de Freitas. Ele anunciou em 22 de junho a gravidade da saúde, do estado de saúde do presidente João Batista Figueiredo, tema que era mantido em estrito sigilo, em razão de suas implicações, por certo, percebidas por todos. A notícia foi veementemente desmentida pelo governo e o jornalista temporariamente desacreditado, inclusive por seus colegas de imprensa. Mas, tempos depois, o presidente Figueiredo teve que se internar no hospital em Cleveland, no estado de Ohio, para tratamento de saúde, realizando cirurgias de pontes do coração safena e mamária. Talvez a mais marcante reportagem da carreira de Jânio de Freitas tenha sido, e acho que todos conhecem, a denúncia da fraude de licitação para a construção da Ferrovia Norte-Sul, de responsabilidade da estatal Valec. Engenhosamente foi publicado nos classificados da Folha de São Paulo, do dia 8 de maio de 87, de maneira cifrada, o que viria a ser o resultado do certame, lote por lote, antes da abertura das propostas. O detalhe é que as propostas seriam apenas entregues nesse dia no horário comercial, o que comprova de forma inequívoca o acerto entre os concorrentes. No dia 13, o Diário publicou a matéria intitulada Concorrência da Norte-Sul, Ferrovia Norte-Sul foi uma farsa, no qual denunciava a fraude da licitação, cujo julgamento acontecera no dia anterior. A licitação, por certo, foi anulada e na verdade, eu diria que esse foi o leading case do jornalismo voltado para a apuração de desvios e ilícitos praticados contra a administração pública. O nosso jornalista Jânio de Freitas transformou-se num ícone do jornalismo investigativo do país, recebendo diversos prêmios, com destaque para o Prêmio Écio de Jornalismo e o Prêmio Internacional Rei de Espanha, de 1987. Jânio de Freitas, o gigante do jornalismo brasileiro, como disse, duplamente agraciado com o Prêmio Écio, sendo o segundo em 1997, pela reportagem sobre a compra de votos para aprovação da emenda constitucional da reeleição. Pois Sua Senhoria, ainda hoje, com mais de 90 anos, mantém uma coluna semanal publicada às sextas-feiras no jornal digital Poder 360 Graus. As matérias e os furos de reportagem dos jornalistas contrariavam quase sempre interesses do poder político e do poder econômico. Afinal, como diz o aforismo, por vezes atribuído a George Orwell, outras a Randolph Hearst, o magnata do jornalismo que inspirou o filme Cidadão Kane, de Orson Welles, abre aspas, jornalismo é publicar aquilo que alguém não quer que se publique. Todo o resto é publicidade. Jânio de Freitas nunca alterou a forma independente como faz jornalismo, por maiores que sejam os obstáculos e as pressões enfrentadas. Esse legado de resistência e o exemplo marcante de jornalismo o tornam merecedor do reconhecimento dessa Corte de Contas. A médica Márcia Waddington Cruz graduou-se em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro em 1985. Cursou pós-graduação em Neurologia na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, obteve seu título de mestra na Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro em 1994, assim como de doutora, ambos em Neurologia. Possui título de especialista em Neurofisiologia Clínica pela Sociedade Brasileira de Neurofisiologia Clínica.
Servidora concursada do Hospital Universitário da UFRJ, é a responsável pelo Centro Nacional de Referência em Amiloidoses, o Centro de Estudo em Paramiloidose Antônio Rodrigues de Melo, CEPARME, desde 1989. Também foi responsável pelo setor de moléstias neuromusculares de 1988 a 2020. Na década de 1990, a doutora Márcia viajou à França como parte de um acordo de cooperação entre os países para o estudo do vírus HIV. Lá travou conhecimentos com os professores Gerard Sailly e Violaine Planté-Bordenave. Daí surgiu uma parceria que permitiu a realização dos primeiros estudos sobre amiloidose há mais de 20 anos. Certamente eu me incluiria nesse grupo. A maioria de nós jamais ouviu falar de amiloidose por transtirretina, doença neurológica, degenerativa, rara, causada pela má formação da proteína transtirretina, que se aglomera de forma desorganizada e se deposita em diversos tecidos e órgãos do corpo. Estima-se que no Brasil haja de 5.000 a 15.000 indivíduos, muitos não diagnosticados com a moléstia, portadores dessa polineuropatia amiloidótica familiar, chamada PAF, que vem a ser uma forma de amiloidose por transretina por herança genética. Segundo a especialista, os estudos apontam que a mutação genética veio de Portugal, a chamada doença dos pezinhos, razão pela qual essa moléstia nos diz tanto respeito. Até recentemente, senhores, como disse, eu não tinha conhecimento da existência ou da natureza dessa moléstia, ou muito menos do CEPARME. Porém, a suspeita de ser portador da enfermidade me levou a conhecer o CEPARME na UFRJ, instituição que acompanha mais de 400 pacientes diagnosticados com PAF, que evolui para o óbito num prazo de 2 a 10 anos, a depender do paciente, caso siga sem tratamento. Motivo pelo qual é preocupante a demora do Sistema Único de Saúde na incorporação de novos medicamentos. Quis o destino que as suspeitas se mostrassem equivocadas. O meu exame deu um falso positivo e 2 outros exames provaram que eu não tinha a amiloidose. Mas elas, como há males que vêm para bem, me deram a oportunidade de conhecer o importantíssimo trabalho realizado pelo CEPARME, em especial pela doutora Márcia. Impressionou-me profundamente, quando de minha visita ao centro, o entusiasmo dos profissionais liderados pela doutora Márcia, todos imbuídos de um profissionalismo e de um entusiasmo pouco visto em hospitais ou centros de tratamento clínico. Para tornar viável o tratamento dos pacientes, nossa homenageada vem trabalhando incansavelmente para criar a estrutura necessária, física e de pessoal, para realizar estudos clínicos em cooperação com as melhores universidades dos Estados Unidos, Europa e Japão, com drogas inovadoras e terapias gênicas, o que vem sendo possível graças ao reconhecimento angariado no meio científico. Como resultado, o centro dispõe de equipamentos e materiais de última geração, provenientes dos Estados Unidos, essenciais para assegurar a excelência do atendimento aos pacientes de amiloidose. O CEPARME, criado em 1984, foi o primeiro centro de referência para tratamento de amiloidose surgido no Brasil. E, graças aos esforços da doutora Márcia, foi possível, num espaço próprio, com time multidisciplinar, atender pacientes não só do Brasil, como também da América Latina. Os trabalhos nas áreas da amiloidose e das doenças neuromusculares, aos quais a doutora Márcia tem dedicado sua carreira, beneficiam e estão beneficiando milhares de pessoas, independentemente de sua condição financeira. Foram mais de 180 conferências realizadas no Brasil e no exterior e 119 artigos publicados em revistas médicas nacionais e internacionais. Nossa laureada pessoa de competência ímpar, reconhecida pelas diversas premiações recebidas. E aí eu cito uma série de prêmios recebidos, como, por exemplo, a melhor tese de doutorado em neurologia,
conferida pela Academia Brasileira de Neurologia, e muitas outras. Lourdes, na França, é o lugar especial do mundo para a doutora Márcia, onde mergulha na sua fé católica e na sua espiritualidade, o que a renova para enfrentar os infindáveis desafios de sua vida de médica, pesquisadora e mãe de 2 filhos, já adultos. Modesta, atribui tudo o que alcançou a Deus e aos que a cercam. Inspira-se na dignidade com a qual os pacientes enfrentam a doença, o que lhe dá forças para continuar sua jornada. É reconfortante saber que existem profissionais de saúde com a competência, a garra e a empatia da nossa neurologista homenageada. Sim, porque, como disse o doutor Adib Jatene, a função do médico é curar. Quando ele não pode curar, precisa aliviar. E quando não pode curar nem aliviar, precisa confortar. O médico precisa ser especialista em gente. Por fim, uma boa notícia. A doutora Márcia foi convidada a integrar o Comitê Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas de PAF no ano de 2023. E sua presença nesse comitê certamente contribuirá para a disseminação dos conhecimentos científicos adquiridos ao longo de 3 décadas de estudo e pesquisa. E contribuirá também para que o SUS passe a incorporar novos medicamentos essenciais para impedir ou retardar a progressão da PAF. Receba nossas homenagens, doutora Márcia Waddington. O paulistano Roberto Calil Filho é um conhecido e reconhecido médico cardiologista. Formado na Universidade de Santo Amaro, doutorou-se na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, em cardiologia. Obteve seu pós-doutorado na mundialmente famosa Universidade Johns Hopkins e, posteriormente, seu título de livre-docente também pela USP. Sua experiência profissional é tão impressionante quanto sua formação acadêmica. Diretor clínico do Instituto do Coração INCOR, recentemente classificado pela revista Newsweek como a melhor instituição em cardiologia da América Latina. Fundador do Centro de Cardiologia do renomado Hospital Sírio-Libanês e professor titular da Faculdade de Medicina da USP, cargo que exerce no INCOR. Sua atuação na área médica ultrapassa o espaço físico dos hospitais e consultórios e alcança o grande público por meio do programa Sinais Vitais da CNN Brasil, apresentado pelo Dr. Calil, onde, com muita competência e capacidade de comunicação, são tratados temas do maior interesse dos espectadores, como cardiopatias, dor crônica, Alzheimer e inúmeros outros. Todos sabem que o Dr. Roberto Calil Filho atende pessoas de destaque na sociedade, inclusive presidentes, ex-presidentes, isso é noticiado com certa frequência. Mas é preciso lembrar do incrível alcance do INCOR, cuja direção clínica, como disse, é de incumbência do Dr. Calil, hospital público de referência que atende de importantes autoridades nacionais a pacientes do SUS, todos beneficiados por tratamentos de última geração. O INCOR possui mais de 500 leitos, 150 dos quais de unidade de terapia intensiva, já que a cardiologia é uma especialidade ainda hoje voltada para a emergência. O hospital realiza 10 cirurgias e 50 cateterismos por dia, em média. Manter essa estrutura exige recursos elevados, mas as verbas repassadas pelo Estado de São Paulo, algo com 50%, e pelo SUS, 25%, necessitam de complementação, são insuficientes. Ciente dessa realidade, o Dr. Calil empresta seu prestígio e seus esforços para assegurar à instituição de referência INCOR novas fontes de recursos, inclusive doações. E não apenas o INCOR se beneficia do prestígio angariado por seu diretor clínico, mas todo o SUS, como resultado de suas manifestações sobre a necessidade desse sistema público incorporar novas técnicas e produtos. Cito, por exemplo, a entrevista que foi dada ao programa Roda Viva, em 2014, quando o entrevistado confessou
abre aspas, estamos presenciando de uma maneira elegante, com projetos, estamos pressionando de uma maneira elegante, com projetos, os órgãos governamentais a justamente fornecerem um coração artificial, suportes mecânicos, stents farmacológicos. Pois, em 1º de outubro daquele ano, foi aprovada a Portaria 983 do Ministério da Saúde, que incorporou aos procedimentos do SUS o stent farmacológico coronariano. Também participa de campanhas de interesse público, a exemplo da terceira caminhada para a conscientização sobre doação de órgãos, realizado no dia 24 de setembro, na Avenida Paulista. Além disso, encontra tempo para ser um talentoso saxofonista e integra a banda Incordes, formada por profissionais do INCORE. E quem tiver a vontade de ver o desempenho de Sua Senhoria, do Dr. Calil, basta acessar o seu Instagram, Dr. Roberto Calil, facilmente encontrado na internet. Também é no INCOR que Roberto Calil Filho incorpora, no dia a dia da criança, a figura do seu super-herói favorito para divertir as crianças ali internadas, o Batman. Portanto, doutor Roberto, daqui a uma semana, sua fantasia já deve estar pronta, porque o INCOR deve receber a visita do super-herói de Gotham City. O tribunal, ao deliberar sobre os destinatários do grande colar de mérito, reconhece que Roberto Calil Filho é um homem de inestimável valor para o Brasil, não apenas pelas suas notáveis contribuições como médico e pesquisador, mas por seu espírito alegre e pela forma humanizada como trata seus pacientes, muitos deles de condições econômicas precárias que dependem exclusivamente do SUS para se tratar. Receba as nossas homenagens, Dr. Roberto Calil Filho. A Embrapa foi criada pelo Decreto 72.020 de 1973, portanto, completou 50 anos de existência. O objetivo do governo à época foi criar uma estrutura capaz de responder às necessidades de pesquisa e inovações no setor agropecuário, observadas as particularidades dos diversos biomas nacionais, assim como de apoiar a elaboração e implementação de políticas públicas do setor. Nesse aniversário de 50 anos, senhora presidente, há motivos de sobra para comemorar. Esses objetivos foram plenamente atingidos e a Embrapa contribuiu decisivamente para transformar o Brasil de um país importador de alimentos em um grande exportador, fruto do conhecimento científico produzido em seus centros de pesquisa. Atualmente, a empresa possui 43 centros de pesquisa, 600 laboratórios, 2.000 pesquisadores. Dispõe do maior banco de geoplasma do Brasil, o Senargem, localizado em Brasília, que é de fundamental importância para a preservação da biodiversidade, manutenção da variabilidade genética e para o controle de pragas, atividade de importância estratégica para o país. Ao longo desses 50 anos, foram implementados 18.000 projetos. Ao longo desses 50 anos, foram implementados 18.000 projetos, cujo resultado mais conhecido foi a expansão da fronteira agrícola do país a partir da década de 70, que transformou, em especial, a região centro-oeste no grande celeiro nacional. Esse feito foi possível com o desenvolvimento, em seus centros de pesquisa, da tecnologia de fixação biológica do nitrogênio, por meio da inoculação de bactérias nas sementes. Com isso, substitui-se, em grande escala, os fertilizantes químicos usados para a adubação nitrogenada, o que propicia ao país uma economia anual estimada pelo governo federal de 6 bilhões de dólares, somente na cultura de soja. Além disso, a tecnologia nacional, ao permitir a diminuição do uso de fertilizantes, reduz a emissão de gases responsáveis pelo efeito estufa. A lista de produtos e serviços desenvolvidos pela Embrapa, como resultado de suas pesquisas de melhoramento genético e de controle biológico de pragas, é longa e não haveria tempo hábil aqui para descrevê-la. Nos dias atuais, a empresa está engajada na busca de soluções que melhorem o impacto do agronegócio
no meio ambiente, sob a premissa de que o ganho de produtividade e preservação do meio ambiente não são objetivos mutuamente excludentes. Esse sucesso da Embrapa é fruto da colaboração de inúmeras pessoas que trabalharam com dedicação e que trabalham com dedicação, mas não poderia deixar de mencionar a pessoa de Alisson Paulinelli. Ministro da Agricultura, foi o grande responsável pela estruturação da empresa. Na sua gestão, foram concedidas inúmeras bolsas de mestrado, doutorado, que permitiram aos pesquisadores da Embrapa se especializarem nas melhores universidades do mundo, e daí surgiu a gênese do potencial transformador da Embrapa, com esse material humano de elevadíssimo nível. Nada mais justo, pois, que conceder esse reconhecimento máximo à empresa brasileira de pesquisa agropecuária, Embrapa, na figura de sua presidente, a senhora Silvia Maria Fonseca Silveira Masruha. Caros homenageados, a trajetória de vocês nos engrandece como país e inspira um sem número de pessoas a se desenvolver e reproduzir o seu feito. Por mais importante que tenham sido as suas contribuições, e o breve resumo apresentado não deixa a menor sombra de dúvida quanto a isso, a missão ainda não está cumprida. Há muito a ser feito para tornar o Brasil uma nação mais justa e mais apta para vencer os desafios que travam o desenvolvimento econômico e social. Na verdade, essa é uma missão infindável. A cada dia a luta se renova. Cabe a vocês continuar a preparar o solo pátrio onde são plantadas as sementes do conhecimento a ser repassado às gerações futuras, com a certeza de que uma nação cresce num ambiente democrático e de justiça social. Justiça social que só se atinge longe da sombra nefasta e vergonhosa da fome, das moléstias não tratadas, da falta de acesso à educação, cultura e informação. Em comum, nossos agraciados compartilham o mesmo esforço e dedicação para alcançar o sucesso em suas respectivas áreas de atuação. Sucesso que não se mede pelo ganho financeiro, mas pelo alcance de seus trabalhos. Muito obrigado a todos.